Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Sou o Natanael Riedo, sou mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui para apresentar, no caso, esse vídeo é um teste, para um treino, basicamente, para apresentação da minha aula do estágio. Então, o meu assunto são os diodos e, na verdade, eu organizei esses slides em duas partes principais. Que a primeira fala sobre os semicondutores, é um assunto muito importante de se entender antes de se abordar o tema dos diodos, né? E a segunda parte é realmente o assunto principal, que são os diodos. Daí entra a questão do Shockley, todas as partes mais avançadas a respeito dos diodos. Então, aqui tem basicamente a estrutura, né, do que será abordado no nível dos semicondutores, que é uma breve introdução, parte da estrutura atômica, a reação dos calores, os níveis de energia e, por fim, a dopagem. E, na parte dos diodos, será tratado também a parte da introdução, a questão da polarização, as curvas características, os principais materiais semicondutores do mercado que são usados para a fabricação de diodos, os efeitos da temperatura, os níveis de resistência, circuitos equivalentes, parte de capacitância, né, que seria basicamente o efeito de altas frequências sobre o dispositivo, e por fim um breve resumo sobre diodos emissores de luz. Esse não é muito foco, mas vou dar um breve resumo a respeito deles. Mas isso provavelmente ficará para o próximo vídeo. Como eu disse, essa aula é dividida basicamente em duas partes. Aqui estão as referências bibliográficas, valem para ambas as partes desse conteúdo, tanto para os semicondutores quanto para a parte dos diodos. E agora vamos entrar então na primeira parte do vídeo de forma direta, que são a questão dos semicondutores. Então, fazendo uma breve introdução, falando um pouco sobre o histórico dos semicondutores. Então, os semicondutores eles são uma classe especial de elementos cuja condutividade ela está entre a de um bom condutor e a de um isolante. Deixa eu só pegar o apontador aqui. Isso aqui é uma das definições muito importantes de o que é esse material semicondutor. E, é claro, os três principais, os três semicondutores mais frequentes usados na construção de dispositivos eletrônicos são o germânio, o silício e o arseneto de gálio. O primeiro material que foi amplamente utilizado como semicondutor foi o germânio. Muita gente pode pensar que é o silício, porque ele é o mais comum ultimamente, mas o primeiro utilizado foi o germânio. E isso se deu devido principalmente à sua grande abundância, ele era fácil de encontrar e muito fácil de refinar, para chegar num nível aceitável de pureza que é necessária no caso de um material semicondutor. Porém, devido à sua baixa resistência ao calor, isso será abordado mais à frente, que é a importância de ter uma resistência alta ao calor para a confecção de dispositivos, acabou limitando muito a sua aplicação e fez com que o mercado buscasse por novas opções. E daí, em 1954, se conseguiu fabricar o primeiro transistor de silício. E devido à sua maior resistência à temperatura e à sua maior confiabilidade como dispositivo semicondutor, logo ele se tornou o material favorito para as aplicações gerais onde se necessita desse tipo de materiais.
E, claro, ele acabou dominando a indústria, porque, né, como dito, ele possui, no caso, uma abundância consideravelmente elevada também. É muito próximo do germânio. A sua facilidade de refino não é muito diferente do germânio, e a sua resistência à temperatura é muito maior. Ele perde apenas em um ponto que será apresentado mais para frente, que é a velocidade de resposta. Né? Isso faz com que o germânio não suma do mercado, porque ele ainda tem algumas vantagens em relação ao silício. E os transistores de arseneto de galho, por sua vez, eles surgiram na década de 70, devido, também isso que eu acabei de falar, né, que é uma constante necessidade de aumento na velocidade de operação. Só que, apesar desse material conseguir velocidades de operação até 5 vezes maiores do que o silício, a inércia dos processos de fabricação, que já estavam acostumados com o germânio e com o silício, né, depois de um certo tempo muito mais com o silício do que o germânio, acabaram reduzindo, no caso, atrasando a sua ampla aplicação. Ele foi surgindo no mercado, mas de uma forma mais lenta. Ele foi surgindo de uma forma progressiva, conforme a necessidade de uma maior velocidade de aplicação. E agora vamos entrar um pouquinho mais na questão da estrutura atômica. Eu acredito que todos vocês já estejam familiarizados com o modelo atômico de Bohr. Porém, para facilitar esse entendimento, vamos fazer um breve resumo, para dar uma refrescada na memória. Então, os componentes fundamentais de um átomo, eles são o elétron, o próton e o nêutron, certo? Sendo que o nêutron e o próton fazem parte do núcleo atômico, né? E os elétrons, eles aparecem em órbitas fixas ao redor desse núcleo. Para as estruturas de semicondutores, o que mais nos interessa são os elétrons que se encontram na última órbita, a mais externa, que é conhecida como os elétrons de valência. E são os que são demonstrados aqui, ó, né, nessa estrutura, por exemplo. No germânio e no silício, tanto no germânio quanto no silício, né, se encontra 4 elétrons nessa última camada. Enquanto no gálio são encontrados 3 elétrons de valência e no arsênio são 5 elétrons de valência. Se você pegar como exemplo um cristal puro de silício, eu vou usar o silício como principal exemplo, né, mas sabe-se que o germânio é basicamente muito parecido. Os 4 elétrons de valência desse átomo, né, se pegar um átomo de silício, eles formam uma ligação, um arranjo atômico com 4 outros átomos adjacentes. Né? Se pegar, por exemplo, esse átomo central aqui dessa estrutura, ele vai se ligar com esse, com esse, com esse, com esse. Para cada um, ele é ligado com outros 4. E isso forma uma ligação de compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons, esse tipo de ligação, ela é chamada de ligação covalente, e ela consiste em uma das mais fortes ligações entre átomos, justamente por ser reforçada por esse compartilhamento de elétrons. Já se pegar, por exemplo, a estrutura do arseneto de galho, por ele ser um cristal composto de 2 materiais, a ligação ela é realizada através do compartilhamento com um material complementar. Por exemplo, pega como base o arsênio, né? Ele vai ser ligado com átomos complementares de gálio. A estrutura em si, estruturalmente, ele é muito semelhante ao germânio e ao silício. Porém, agora são 5 elétrons fornecidos pelo átomo de arsênio e 3 pelo átomo de gálio.
Então, apresenta uma certa diferença na estrutura. E uma parte muito importante de ser ressaltada é que, embora essa ligação covalente ela resulte em uma ligação muito mais forte entre os elétrons de valência e o seu átomo de origem, ainda é possível, né, que esses elétrons eles absorvam energia cinética suficiente para quebrar essa ligação, tanto aqui no caso do cristal de silício quanto no cristal aqui do arseneto de galho, para que esses elétrons consigam quebrar essa ligação, né, e assumir o estado livre. Esses elétrons livres eles estão muito fracamente ligados à estrutura molecular. E por causa disso, eles são muito mais suscetíveis a influências externas, como por exemplo a aplicação de uma diferença de potencial, que vai ser muito importante mais para frente, quando for estudado o próprio diodo. Então aqui uma curiosidade interessante. A temperatura ambiente existem aproximadamente 1,5 vezes 10 na 10 portadores livres para cada 1 centímetro cúbico de material intrínseco de silício. Alguém pode se perguntar o que é esse material intrínseco, né? Um cristal é dito intrínseco quando ele alcançou o mais alto nível de refino, de pureza, que a tecnologia atual permite. Quando o cristal ele se encontra o mais próximo de, digamos, apenas silício, né, quando ele tem o maior nível de pureza que a nossa tecnologia atual permite, ele é chamado de intrínseco, que é essa palavrinha aqui. E um outro fator ainda mais importante, né, quando você fala de estrutura atômica, é a mobilidade relativa, também conhecida como μn, né, tá aqui, dos portadores livres que são encontrados nesse material. Isso é a capacidade desses portadores de se moverem pelo material. E esse é um fator que está diretamente relacionado com a operação, com a velocidade de resposta dos dispositivos construídos com diferentes materiais. Quanto maior é essa mobilidade relativa desses portadores, maior será a velocidade de resposta do dispositivo. E como já comentado anteriormente, esse é um dos principais motivos que o germânio não ter sido completamente substituído pelo silício, né? Mas, com certeza, o principal destaque dessa lista com três materiais vai para o arseneto de galho, né? Que ele é quase 5 vezes superior ao silício. E o germânio, ele ainda assim é muito maior do que o silício, apesar dele ter uma resistência térmica muito pequena. Aqui também tem a questão dos portadores intrínsecos, o Ni por centímetro cúbico dos outros materiais. No caso, o arseneto de galho, né? Como pode ver, ele tem bem menos do que o silício, porém a sua velocidade, né, a mobilidade relativa é muito superior. E isso é consideravelmente mais importante. E, obviamente, né, o germânio é o que possui mais portadores livres, né, mais elétrons livres. E isso aqui também é muito resultado da sua baixa resistência à temperatura. Numa mesma temperatura, a ligação dele é muito mais fraca, né? Tem muito mais portadores soltos dentro do material. E falando em temperatura, né, já foi comentado que essa resistência à temperatura é um fator muito importante que leva a maiores pesquisas no ramo dos semicondutores. Porém, o que ainda não foi dito, e é muito importante na questão da temperatura, é que a forma como esses materiais reagem ao calor, até, obviamente, determinados níveis, né, não dá para pegar, digamos, considerar uma temperatura infinita, mas até um determinado nível de calor, consiste em uma das principais diferenças entre um material que ele é chamado de condutor
e os materiais classificados como semicondutores. Nos condutores, o número de portadores livres, apesar dele ser muito alto por princípio, ele é com certeza muito superior ao do silício, por exemplo, ou até mesmo do germânio, ele não aumenta de forma significativa conforme há aumento de temperatura. O que ocorre, na verdade, é que o padrão de vibração desses portadores livres aumente muito, o que acaba sobrepujando uma posição relativamente fixa, ou seja, a mobilidade deles acaba sendo prejudicada, né? O que dificulta o fluxo contínuo de portadores por todo o material. Ou seja, com essa diminuição da mobilidade relativa, faz com que a resistência do material, que era inicialmente condutor, aumente, de acordo com o aumento da temperatura. Conforme sobe o índice de calor, né, do material, mais resistente fica o material, por causa que esses elétrons vibrando e sobrepujando digamos, a outra camada, a outra camada, né? Eles rompem o gap de energia e acabam sobrepujando outras camadas, o que dificulta, eles podem dar aumento de colisão de elétrons, e o que dificulta a mobilidade deles dentro do material. Já os materiais semicondutores, eles agora falando dos semicondutores, eles exibem um aumento no nível da condutividade mediante a aplicação de calor. Desculpa pela moto. À medida que a temperatura aumenta em um material semicondutor, um crescente número de elétrons de valência absorve energia térmica o suficiente para quebrar essa ligação covalente, né, que foi vista anteriormente, e contribuir com o número de portadores livres, né? Isso aumenta a condutividade do material. Então, para resumir, é o que está aqui no slide. Disse que os condutores eles possuem um coeficiente de temperatura positivo, enquanto semicondutores possuem um coeficiente de temperatura negativo. E isso é uma das principais diferenças entre esses materiais. Agora falando um pouquinho sobre os níveis de energia. Vamos se aprofundar um pouquinho mais na estrutura atômica dos átomos. Quanto maior é a distância de um elétron em relação ao núcleo, maior é o seu estado de energia, e qualquer elétron que tenha deixado o seu átomo de origem tem um estado de energia mais alto do que qualquer outro elétron na estrutura atômica. Esse aqui é um conceito um pouco difícil, né? Ele é um pouco complexo de entender, mas porém ele é muito importante. Ele precisa ser entendido, principalmente para quem tem bastante interesse nos LEDs, né? Em como que um material consegue emitir luz. Então, apenas alguns níveis específicos de energia podem existir para os elétrons, né? Digamos, se considerar um átomo isolado. Tal fato gera algumas lacunas, né, que são esses gaps de energia entre os níveis de energia aceitos. Né? Por exemplo, aqui ó, tem o nível de valência, tem o segundo nível, que é uma camada interna, o terceiro nível, etc., até chegar no núcleo atômico. Entretanto, à medida que os átomos de um material são aproximados uns dos outros para formar aquela treliça de estrutura cristalina, ocorre uma interação entre átomos, o que resultará nos elétrons de uma determinada camada de um átomo, com alguns níveis de energia ligeiramente diferentes dos elétrons da mesma órbita de um átomo adjacente.
Ou seja, ele tem um nível de energia fixo. Só que como ele está relacionado, né, por causa da ligação covalente, a um outro átomo, a um outro elétron, né, ele pode ter, esse outro elétron ele pode ter um nível de energia um pouquinho diferente. E isso gera essas bandas de energia, esse nível, que não é um valor fixo, mas sim uma faixa de energia possível para esse elétron poder existir, vamos por assim dizer. Né? Como já dito, tal fato ele gera essas famosas bandas de energia nas quais os átomos são encontrados. E quanto mais estreita é esse gap de energia entre as bandas, mais condutor é o material. E quanto mais afastadas, né, quanto maior o nível de energia necessário para um átomo sair de uma banda de energia e ir para outra, mais isolante é esse material. Essas bandas de energia, né, elas definem principalmente quanta energia que um elétron tende a adquirir antes de conseguir passar para a próxima banda ou de se tornar um elétron livre e contribuir para a mobilidade relativa do material. Uma das formas de energia que podem manipular o tamanho da banda de energia é justamente a energia térmica. E isso pode ser muito útil caso esteja, digamos, se criando um sensor de temperatura, mas isso é muito prejudicial para aplicações que requerem uma elevada estabilidade. Por exemplo, o processador de um computador. E isso que gerou essa maior pesquisa com relação a novos materiais. O germânio, como dito, ele tem uma banda, um gap de energia muito baixinho. Existem muitos elétrons livres, muitos elétrons que ficam facilmente, que chegam facilmente à banda de condução. Isso gera uma velocidade de resposta maior, mas também gera uma instabilidade muito grande. E isso não é muito bom para uma aplicação que requer uma estabilidade maior. Como pode ser visto aqui, ó, o germânio ele possui o gap de energia menor dos três e o arseneto de galho, que é considerado o material mais rápido, possui o maior. É curioso, não? Mas, como vocês podem ver, isso aqui muito quer dizer sobre a confiabilidade do material. E nem tanto, né, sobre ser mais condutivo ou não. Entender essa questão das bandas de energia é muito importante também para compreender as funções fotoelétricas, que serão abordadas mais para frente, quando eu falar a respeito dos LEDs. Porém, fazendo uma breve introdução, quanto maior for esse gap de energia, como pode ver aqui a questão do arseneto de galho, maior a possibilidade da energia liberada ser liberada sobre a forma de ondas de luz visível ou invisível, no caso infravermelho ou uma luz visível. E nesse caso, né, se for falar sobre os LEDs em si, o nível de dopagem dos materiais e os materiais escolhidos para essa dopagem que vão determinar a cor resultante. E agora, falando especificamente de dopagem, três definições muito importantes, elas devem ser lembradas quando se fala a respeito da dopagem do material. Primeiro, o que é a dopagem? É a capacidade de se alterar as características de um material. No caso, o que é a dopagem? A capacidade de alterar as características de um material por esse processo é chamado de dopagem. Algo que o germânio, o silício e o arseneto de galho aceitam com uma grande rapidez e facilidade.
Outro ponto é que as características de um material semicondutor podem ser alteradas significativamente pela adição de átomos específicos de impurezas, né, a um material semicondutor relativamente puro, ou seja, um material intrínseco. E outra definição importante é que um material semicondutor que tenha sido submetido a um processo de dopagem, ele deixa de ser intrínseco e passa a ser chamado de extrínseco, que é o que está aqui. E existem dois principais materiais extrínsecos, né, que são de enorme importância para a fabricação de um dispositivo semicondutor. São os materiais do tipo N e o do tipo P. Ambos eles são criados através da adição de impurezas ao material base, no caso, pelo processo de dopagem, ou seja, é uma adição de impurezas de forma controlada, de forma desejada. Um material do tipo N, né, agora vamos abordar cada um de forma separada. Então, o material do tipo N, ele é criado pela introdução de elementos de impureza que possuam 5 elétrons de valência na sua última camada. Uns exemplos de materiais que podem ser usados são o antimônio, o arsênio e o fósforo. Aqui, nessa estrutura aqui, tem-se o exemplo de uma impureza de antimônio em um cristal puro de silício. Uma coisa importante de se notar é que as 4 ligações covalentes, elas ainda estão presentes. Aqui, ó. Porém, né, existe um quinto elétron adicional devido ao átomo de impureza, que ele não se associa diretamente à estrutura de ligações. Esse elétron ele fica muito fracamente ligado ao núcleo, ele fica preso nessa camada apenas pela, digamos, atração do próprio núcleo do antimônio. E portanto, ele comparado ao restante do cristal, né, ele está relativamente livre para transitar, né, dentro desse mar de elétrons, vamos por assim dizer. Ele fica relativamente livre para transitar dentro do material. E esse efeito ele pode ser melhor visualizado aqui pelo diagrama de bandas de energia, onde pode ser visto que surge um novo nível, que é chamado de nível doador, e ele aparece justamente onde é considerado antes uma banda proibida. E ele tem um EG, no caso uma tensão, um gap de energia significativamente menor, mais pequeno, do que para um material intrínseco. Um outro ponto que é muito importante de se ressaltar é que, apesar desse grande número de portadores livres ter se estabelecido nesse material do tipo N, ele ainda é eletricamente neutro. Isso vale tanto para o tipo N quanto para o tipo P, que será abordado daqui a pouquinho. Mas é muito importante entender que eletricamente ele continua neutro, uma vez que, em termos ideais, né, se tu vai estar inserindo uma impureza, nesse caso de antimônio, o número de prótons com carga positiva nos núcleos permanece exatamente igual ao número de elétrons com carga negativa nas órbitas da estrutura. Ou seja, apesar desse elétron estar livre, se você considerar o material como um todo, no caso, pegar um cristalzinho desse material, ele permanece neutro na sua totalidade. Agora, falando um pouquinho mais do tipo P, ele, por sua vez, é formado pela dopagem de um cristal puro, ou de germânio ou de silício, tanto faz, com átomos de impureza
que possuem 3 elétrons de valência. Como alguns exemplos, boro, gálio ou índio. Nesse caso, temos o exemplo do boro, né? E uma coisa importante de se notar nesse caso é que o número de elétrons é insuficiente para completar as ligações covalentes na treliça recém-formada. Esse espaço vazio resultante ele é chamado de lacuna, e ele é representado ou por um círculo ou por um sinal positivo. Geralmente pelo círculo, é mais comum ver esse espaço vazio, esse círculo. Esse pequeno espaço vazio, ele acaba gerando uma reação muito interessante, porque ele gera um espaço, né, no caso, se usar, por exemplo, essa questão da banda de condução, esses níveis de energia, ele teria um espaço vazio aqui na banda de valência, né, que um outro elétron pode muito facilmente ocupar. Tanto se ele estivesse na banda de condução, quanto um elétron que esteja na própria estrutura cristalina. E se ele for empurrado por uma diferença de potencial, ele acaba gerando esse fluxo de elétrons e lacunas aqui, que é basicamente os elétrons do material trocando, né, de posição um com o outro. Esse elétron que está, digamos, em uma banda de valência, ele adquire energia cinética suficiente para quebrar sua ligação covalente e preenche o vazio criado por essa lacuna. Só que, como ele saltou, uma nova lacuna é formada naquela ligação covalente que liberou o elétron. E assim gera esse fluxo, essa transição de elétrons e lacunas. Obviamente, cada uma com o seu próprio sentido, com a sua própria direção. Então, para resumir essa questão da dopagem, um material do tipo N, em um material do tipo N, o elétron é chamado de portador majoritário e a lacuna de portador minoritário, enquanto o inverso acontece no material do tipo P, onde a lacuna é o portador majoritário e o elétron é o portador minoritário, como pode ser visto aqui nessa imagem de resumo. Então, esse vídeo vai ficar por aqui, que ele já tem um tamanho considerável. E no próximo vídeo eu vou abordar a questão dos diodos propriamente ditos. Então, até o próximo vídeo.